Olá, minha gente, vou começar a fazer a gravação desse vídeo aqui e não vou chamar de tutorial, mas a ideia aqui é ajudar os alunos, os inscritos no meu curso de aquarela básica, a tirarem suas dúvidas, né, sobre o processo de pintura, a execução. Basicamente nesse vídeo nós vamos falar sobre a primeira camada, né, o que significa essa primeira camada em relação à luz e as cores saturadas para essa pintura. Vamos falar um pouco também sobre a textura, o excesso de textura, essa obrigação do realismo, né, de fazer a cópia da imagem, a cópia fiel da imagem. Deixa eu até pegar aqui a imagem para vocês visualizarem. Deixa eu ver se vocês conseguem. Aí eu vou desenhar vou pintar essas peras aqui, tá? Luz e sombra, né? O básico. E aí vai envolver um pouco de contraste, insaturação das cores, né? Aquela cor que vai para a sombra, o que significa essa cor, a transformação dessa cor aqui no Godet. E a transparência da sombra, tá? Eu vou começar a pintar aqui. Eu gosto de começar a primeira camada, isso não é uma regra, mas eu gosto muito de começar minha primeira camada na pintura com pincéis grandes, tá? Claro, evidente, na proporção para pintura. Provavelmente eu não vou conseguir trabalhar muito detalhe com um pincel desse. Esse pincel chato é um pincel legal para trabalhar, então provavelmente eu vou trabalhar a minha primeira camada com alguns desses pincéis, ou variando os pincéis. Um detalhe fino. Vou pegar um pincelzinho, os pincéis menores. Ó. Vamos começar. Um papel, eu gosto muito desse papel, é o Moulin Rouge, da Canson. Papel 100% algodão, grano grosso. Muita gente tem dificuldade em pintar com papel com essa granulação, que é uma granulação bem alta, né? Mas os papéis com essa granulação, geralmente os papéis 100% algodão, eles têm uma tendência a segurar mais a umidade, e o papel com mais granulado, o papel grano grosso, né, segura mais ainda. Então eu coloquei um pouquinho só de água para trabalhar essa primeira camada e as bordas mais suaves das luzes. Então vamos lá. Com referência aqui na minha imagem, vou aplicar um pouquinho desse amarelo limão, amarelo de cádmio. E nessa primeira camada, isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Eu vou trabalhar mesclando várias cores, tá? Mas tendo cuidado com o contraste, com a saturação, né, que eu pretendo dar à imagem. Laranja cádmio para acessar uma parte alaranjada da pera, mas eu não quero perder a saturação. Manter a pincelada solta, até porque não vou trabalhar o realismo absurdo de pequenos detalhes. Eu quero trabalhar bastante a transparência e a luminosidade. Ok? Toda aquela textura, eu acho que as pessoas acabam
prestando atenção demais no detalhe de textura, rugosidade da pele, o fio do cabelo, e esquece muitas vezes que o mais importante é a soltura, né? Dá a sensação realmente de uma pintura e não de uma fotografia. Então acho que o primeiro ponto é colocar isso na cabeça antes de começar a pintar. O que você está fazendo, uma fotografia ou uma pintura? Uma coisa interessante é perceber a umidade no seu papel, tá? O que muita gente tem dificuldade é de saber, de entender que nessa umidade que eu tenho aqui é muito difícil de colocar detalhes, de trabalhar algum tipo de informação que não seja uma informação úmida, que não seja bordas suavizadas. Eu não tenho como colocar um detalhe duro aqui porque ela vai expandir, tá? Então a gente tem que saber o momento de aplicar essas informações. Eu vou adicionar sem compromisso umas texturas, já tendo a consciência de que essas texturas elas podem expandir demais e isso pode prejudicar o meu trabalho, mas eu já sabendo disso, vou colocar pequenos pontos sem me incomodar muito com o resultado final, tá? Antes que eu me perca, não adianta você sair, vou trabalhar um pouco do ocre aqui em cima, nesse talinho. Ok? E suavizar essa borda de luz. Isso aqui é bem importante. Meu pincel, ele tá com pouca umidade, eu controlo a umidade no pincel e aqui tá molhado. Então, eu só trabalho com suavidade essas bordas. Quanto mais água tiver aqui, mais eu trago o pigmento para dentro da área que deve ser suavizada, que é o meu ponto de luz. Esse é o tipo de coisa que a gente não perde, a gente tem que ficar atento, ok? Vou trabalhar um pouco melhor esse detalhe, vou adicionar um pouquinho de pigmento aqui, um pouquinho de laranja, trabalhando com as cores mais saturadas. Vou trazer um pouquinho desse amarelo limão mais limpo e transparente que eu tenho aqui, para poder fazer a conexão com esse cádmio, com esse vermelho pálido, esse vermelho mais aberto. Estou tentando trabalhar com os pigmentos mais aguados. Num desenho simples, tá? Eu gosto muito de, sempre quando eu estou um tempo sem pintar e me sentindo um pouco preso, eu pego uma imagem dessa para dar uma aquecida. Mancha bonita tá rolando aqui. Essa mancha só acontece porque eu estou propondo a umidade. Eu mantenho essa umidade, controlo a umidade no meu pincel e sempre atento à umidade que está no papel, tá? Não existe a possibilidade de você pintar aquarela e querer mancha no papel seco, né? Sem ter a coragem e conhecimento técnico de colocar o pigmento no momento certo em relação à umidade do papel, tá? Atento a isso, fiquem atentos a isso, ok? Então, o que acontece? Em relação à saturação, se eu colocar qualquer cor nesse processo, que seja uma cor complementar, eu vou acabar insaturando essa cor e ela vai perder a sua vivacidez. Se você quer que sua pintura tenha brilho e que tenha
vivacidez nas cores. Evite trabalhar nas suas misturas com cores complementares. Se fosse fazer uma aquarela super realista, já trabalharia com outro papel, um tamanho completamente diferente. E assim eu imagino. Então aqui brincando um pouquinho com algumas texturas que eu vejo ali, sem querer comprometer demais a minha soltura, sem exagero. Pontos luminosos. Ok? Fazer isso aqui não é nenhum pecado. Pronto. Deixa eu trabalhar. Fiz aqui a minha primeira camada na base, a base dessa pera, dessas 3 peras, tentando conectá-las, e agora eu vou partir para as informações, o fundo dessa cumbuquinha, né, desse pote e o pote em si, já vou conectando tudo. Então nessa laminha que eu tenho aqui, ok? O fundo ele já é mais, ele é mais sujo. Vou fazer o teste aqui com dioxazine, porque eu tenho bastante amarelo nessa lama. Então, já que eu estou trabalhando com o meu amarelo aqui, trabalhei um pouquinho com ocre, laranja também que tem muito amarelo, meu primeiro ponto é colocar minha complementar, que é o meu dioxazine, tá? E ver o resultado disso em comparação à minha imagem. Esse pote, que eu também não posso perder. Percebo um pouquinho mais de amarelo nessa mistura aqui. Levemente acinzentado. Muito escuro. Só água no pincel. Movimentos soltos. Já esse lado aqui, em relação à minha imagem, ele já é mais escuro. Então vou trabalhar um pouquinho mais o pigmento, ele mais denso, já para facilitar o processo. Então assim, eu não preciso esperar para uma segunda, terceira camada para poder já trabalhar essa informação de sombra, porque minha imagem tem uma sombra, a luz vem nessa direção, o lado de cá é mais sombreado, tá? Então eu já aplico um pouquinho de sombra aqui, um pigmento um pouco mais escuro, menos lavado, ok? Porque nessa vasilha a gente tem uma presença de amarelo, já está tudo confuso, com uma fusão realmente aqui, uma confusão, né? Então eu já faço essa conexão. Ó, se o ocre está expulsando o pigmento, ora, não tem problema nenhum, é aquarela, é mancha, né? O que acontece é essa questão das pessoas quererem controlar absolutamente tudo numa aquarela. Ela começa a ficar presa. Então eu vou dar essa primeira camada aqui de ocre, ok? Se houver alguma parte aqui, algum pedaço aqui da pera que esteja úmido, o meu ocre não vai trazer nenhum tipo de problema aqui para o processo, tá? Mas sempre, ok? E eu acho que essa é uma primeira camada, tá? Uma camada bem executada, sem medo do pigmento, sem medo de colocar água. Ok. Eu vou aproveitar. Não tem a necessidade de pensar em colocar preto, nada disso, tá? Vamos tentar manter essa luminosidade. Então, dou meu primeiro toque. Aqui eu já observo se eu estou trabalhando na frequência que eu quero de sombra, tá? E vou manter isso aqui. Eu gosto, tá? Já tá fazendo a minha questão da minha sombra. Ah, mas escorreu um pouquinho da mancha do pigmento aqui, tá invadindo.
Para mim, isso não é um problema. Para mim, isso aqui é só uma característica da aquarela. A técnica é assim. E eu gosto de provocar um pouco o olhar fazendo isso, né? Isso é um erro ou é proposital? No meu caso aqui, é proposital. Né? Então, esse é o momento, acho que quando a gente está pintando aquarela, a gente tem que estar sempre analisando os momentos de umidade no papel, tá? Para que realmente você não perca a forma, né? Sem um certo exagero, até porque nós estamos trabalhando com figurativo. Então, muito cuidado. Eu tenho que observar exatamente como é que está a umidade no papel. O meu papel está bem úmido. Foi como eu falei no início, esse papel é um papel grano grosso, 100% algodão. Então, naturalmente, o papel 100% algodão, ele segura mais a umidade do que um papel de celulose. E um papel de algodão e ainda um grano grosso, que nem esse, segura muito mais a umidade. E eu não vou colocar o secador, tá? Eu acho que a gente tem que aprender o tempo das coisas e observar esse processo da aquarela e ter paciência, porque o que você está fazendo aqui é uma pintura, tá? E esse momento de observar, você vai criando também. Então, tudo no seu tempo, sem essa agonia de acabar. Você tem que curtir o processo, como eu estou curtindo aqui. Já que tem umidade, eu vou aproveitar essa misturinha que está aqui e já vou colocar um pouquinho no lado de lá, desta pera aqui de cima, já está seco. Eu vou trabalhar essa parte que é levemente mais escura. Então é o mesmo pigmento que eu estava trabalhando antes, só que aqui com menos água, ok? Luz e sombra, né? Básico. A luz está vindo aqui da direita para a esquerda, está batendo aqui em cima e aqui é uma leve sombra, tá? Eu uso um pouco do pigmento meio insaturado que está aqui para tirar exatamente um pouco dessa saturação em comparação à primeira camada que está bem saturada, porque eu quero valorizar bem a luz. Vou brincar um pouquinho com a textura agora, uma textura super leve nas peras, tá? Uma coisa que todo mundo consegue fazer, nada demais. E já vou trabalhar essa parte interna. Já vou trabalhar essa parte interna desse pote, dessa cumbuquinha que tá aí. Pra gente sentir mais ainda o recorte da luz, com a ajuda da sombra, tá? E vamos trabalhar um pouco essas sombras com transparência, tá? Sem pensar no preto, sem pensar nessa coisa profunda que precisa se igualar ao preto, porque nós precisamos de transparência na aquarela. Fiel da imagem. Então o que acontece? Eu tenho uma luz que está nessa direção, ela bate nessa região da pera, que é uma região bem luminosa, é amarela, e ela possivelmente poderia rebater um pouco da luminosidade dela aqui nessa cumbuca. Isso tem na minha imagem numa frequência muito baixa, que só um olho treinado vai conseguir perceber. Mesmo que não tivesse, eu quero fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouco do amarelo e do laranja e vou colocar aqui
e fazer uma conexão com esse meu outro pigmento e ver o que acontece. Aqui já secou, não vai acontecer nada. Vou trabalhar um pouco melhor. Vou adicionar um pouquinho aqui, ó, dessa tonalidade avermelhada, porque nós temos uma pera do lado de cá. A mesma situação aqui, né? Que eu estou considerando que essa luz vem, bate nessa parte da cumbuca, ilumina essa pera e por sua vez vai refletir esse vermelho, tá? Tô jogando esse vermelho aqui numa frequência mais ou menos próxima ali e tal, que vale a intenção, né? Se não ficar perfeito, acho que a consciência do que você está fazendo é importante. Vou dar uma trabalhada nesse contraste aqui da sombra, sem perder a transparência, tá? Que tá no limite aqui. Então eu já sei que aqui eu não vou, esse pigmento ele não vai expandir porque eu estou controlando a quantidade de água no meu pincel. Isso é uma lição extremamente importante, tá? Aqui dentro também. Aí o que acontece? Eu tenho uma primeira camada e uma segunda camada em tudo. E meio que está finalizado a parte interna dessa cumbuca, ela está finalizada, tá? E eu ainda tenho que trabalhar mais o contraste da sombra nas peras. Vou aproveitar que eu tenho umidade aqui, ó. De novo, vou colocar esse pigmento aqui, tá? Eu acho que vai fazer o efeito que eu quero. E com pinceladas simples a gente meio que resolve essas partes mais escuras. Do outro lado também eu vou colocar um toque desse alizarim. E com pouca água e com um toque eu resolvo essa informação aqui. Do lado de lá, volto pro meu ocre. Vou aproveitar o lado de cá, fazer o meu contato aqui. Então estou trabalhando com o pigmento aqui mais saturado, com muito cuidado para não perder as informações da primeira e da segunda camada e não perder a transparência, tá? A gente vai trabalhando com pigmento mais intenso, corre o risco de você perder a transparência e perder todo o trabalho que você fez na primeira camada. E o que nós precisamos aqui é valorizar a luz,
E aí eu vou dar um toque. Aqui é a sombra, eu quero começar nessa parte luminosa. Eu vou dar um toque para saber a informação que eu tenho aqui. Eu gosto disso, tá? Só que mais sujo. Agora é a hora de sujar, tá? Pra gente ter uma cor mais, uma sensação mais realista da cor que tá aqui. E vamos trabalhar solto. Estamos entrando numa área de sombra, adicionei um pouquinho do azul. Vou transformar isso aqui num cinza. A imagem tem a textura da mesa, as informações da mesa, eu não quero isso. O próprio papel já me traz muita informação, muito ruído, a aquarela tem muito isso, então quanto mais elemento eu coloco, claro e evidente que isso depende muito do trabalho que você está executando, do que você quer em relação ao realismo, tá? Nesse caso aqui, eu só quero pintar as peras, eu só quero me divertir pintando essas peras, eu quero a soltura, eu estou buscando isso. Mesmo que eu não alcance, eu estou buscando isso. Então a cabeça da gente precisa trabalhar nessa frequência, tá? Estou removendo um pouquinho do pigmento aqui para manter essa área ainda mais luminosa. Não estou esfregando, é uma passada muito carinhosa. A área ela já está levemente escurecida na primeira camada. Então aqui eu já coloco informação de sombra e recorto os meus elementos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma informação do talinho aqui dessa pera. E tá tudo certo. Essa é a hora de parar, observar, se afastar um pouco da pintura e ver se seria necessário você trabalhar um pouco mais o contraste de alguma coisa ou simplesmente parar a sua pintura. Tá? Eu espero que essa aula dê um resultado. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui essa pintura. Eu espero que essa aula dê resultado. Espero que vocês curtam a pintura. E vou introduzir esses vídeos, tá? Nas aulas para os inscritos no curso de aquarela, ok? Um abraço para todo mundo. Vamos soltar essa mão, vamos pintar. Fui!